Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para falar sobre os melhores livros de 2024. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, para quem me acompanha aí já deve saber, né, que eu gosto de deixar como último vídeo do ano o vídeo sobre as melhores leituras. Eu já fiz alguns vídeos aí, né, falando sobre as piores leituras, book tags e coisas assim que eu gosto de fazer no final do ano. No vídeo de piores leituras, né, de decepções literárias, na verdade, eu comentei que foram poucos os livros ruins que eu li esse ano. E na mesma proporção, também, não que foram poucos livros bons, mas foram poucos livros favoritados. Na verdade, eu favoritei só 5 livros esse ano. Foram pouquíssimos livros, tá? Ano passado eu já achei pouco, que eu favoritei, acho que foram 9, e eu já achei pouco, e esse ano eu favoritei 5. Então, assim, foi pouquíssimo livro, realmente, assim, que eu favoritei esse ano, eu fiquei surpresa até. Então eu resolvi falar sobre os 5 livros que eu favoritei, obviamente, mas também fazer uma menção honrosa aí sobre outros livros que eu não favoritei, mas que eu dei 5 estrelas e eu gostei bastante, assim. Então eu acho que vale a pena eles estarem no vídeo de melhores do ano, mesmo que eles não tenham sido favoritados. Mas então vamos começar, gente. Eu vou começar falando então sobre essas menções honrosas aí, sobre esses livros que realmente não foram favoritados, mas ainda assim são muito bons. Vamos começar então falando sobre as menções honrosas, como eu comentei. Eu separei 5 livros para falar nas menções honrosas. Tiveram outros livros que eu dei 5 estrelas, mas eu separei esses 5 para falar. E o primeiro deles vai ser A Paciente Silenciosa. Para quem assistiu o vídeo de Book Tag 50% que eu lancei recentemente, eu comentei que esse foi o melhor livro, né, do segundo semestre, porque eu não favoritei nenhum livro no segundo semestre, então A Paciente Silenciosa realmente é um livro muito bom. Eu li por conta do desafio literário que eu fiz com a minha irmã, né, ela fez ali pra mim, colocou em 12 papeizinhos 12 livros diferentes e eu fui sorteando todo mês sem saber quais eram. E A Paciente Silenciosa caiu pra mim em um mês, eu não lembro agora qual que foi o mês. E eu gostei bastante, assim, realmente. Eu fiquei um pouquinho com medo de me decepcionar, porque as expectativas eram altas, porque todo mundo fala muito bem desse livro. Mas eu realmente gostei bastante, é um suspense muito bom, que tem um plot twist incrível. Então, assim, vale muito a pena pra quem gosta de suspense, assim, eu acho que vale super a pena. E acho que valia a pena mencionar ele aqui na menção honrosa, né? Outro livro que eu vou mencionar vai ser Uma Alma pela Metade, que é uma baixa fantasia, super curtinho, super rapidinho de ler, que eu recebi esse ano da Galera Record. Esse foi um livro que me surpreendeu muito, 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 porque assim, eu não tinha ouvido falar dele, né, nem aqui quando lançou, nem lá fora, nunca tinha ouvido falar da autora. Então, ele é um livro pequeno, então assim, uma fantasia, um livro pequeno, às vezes é difícil desenvolver as coisas, então eu não tava com muitas expectativas. Mas assim, eu gostei muito, eu li ele super rápido, ele é obviamente mais simples, né? Ele não tem uma construção do mundo fantástico assim muito bem feita, mas a história é super gostosinha de ler, eu gostei dos personagens. É um livro solo, então assim, vão ter outros livros dentro desse mesmo universo, mas a história desses personagens se encerra nesse livro. Então assim, eu gostei demais, demais mesmo, gente, muito, muito bom. Me surpreendeu bastante. Eu recomendo pra quem gosta, assim, pra quem quer, né, uma fantasia levinha, pra quem não quer aquela coisa super complexa que você precisa pensar muito, com um romance bonitinho e personagens aí que são bem carismáticos. Outra menção honrosa vai pra Babel, da R.F. Kuang. A R.F. Kuang é uma autora que eu gosto demais. Ela é autora da trilogia A Guerra da Papoula, que eu li ano passado. Inclusive, um dos livros que estavam ali nos meus melhores do ano foi o último livro da trilogia da Guerra Papoula, porque é muito, muito bom. Então eu tava com expectativa bem alta pra Babel, porque realmente a R. Kuang tem uma escrita, assim, muito boa. E eu gostei bastante de Babel. Ele é um livro mais denso, então, assim, eu demorei muito pra ler ele. É uma história que requer bastante atenção, que você tem que prestar atenção nos detalhes, sabe? É um livro que tem bastante crítica social, por mais que seja um mundo... É uma baixa fantasia, né? Então se passa no nosso mundo real, mas tem esses elementos fantásticos. Ainda assim você consegue ver a crítica que a R.F. Kuang faz. Ela é muito boa mesmo, assim. É um livro solo também, então é bom porque ele já encerra em si mesmo. E, enfim, gente, eu só tenho a dizer, assim, que realmente a R.F. Kuang é uma das minhas autoras favoritas. Ela é muito boa mesmo, assim, tudo que ela faz é muito bom. Eu li outro livro dela esse ano também, que foi o Impostora, né, mas eu não cheguei a dar 5 estrelas, eu dei 4,5, ainda assim é um livro muito bom.
Mas, enfim, eu queria deixar o Babel realmente nas minhas menções honrosas aí, porque muito bem feito, um livro muito bem construído realmente, sabe? A parte fantástica, o jeito com que ela relaciona isso com o nosso mundo real, com a história, né? Porque a história se passa em 1800, se eu não me engano. Então o jeito com que ela vai traçando tudo é maravilhoso, assim, realmente muito bom. Faz a gente sofrer bastante, né? Como já é de costume. Já vejo que esse é o jeito que a R.F. Kuang cria as histórias dela, fazendo os leitores sofrerem aí pra caramba. Mas muito bom, realmente vale bastante a pena. Outro destaque pra mim esse ano foi o Finding Me, ou Em Busca de Mim, que é a autobiografia da Viola Davis. Eu sou uma pessoa que eu não leio muita biografia, eu não leio muita coisa diferente, assim, eu fico muito dentro daquilo que eu gosto, que é fantasia e romance. Mas esse ano eu queria ler algumas coisas diferentes e tinham algumas biografias que eu tava muito curiosa, queria muito ler. Então eu li várias biografias esse ano, eu li a biografia do Matthew Perry, eu li o da Britney Spears, eu li o da Janet McCurdy, da Michelle Obama, eu li... teve mais alguma? Teve o da Viola Davis, acho que foram 6 ao todo. Mas enfim, eu li bastante, assim, autobiografias e realmente foi um gênero que me surpreendia porque eu gostei bastante, porque todas as autobiografias que eu li foram muito boas. E uma coisa que eu gostei bastante é porque, por exemplo, o Finding Me, né, eu ouvi o audiobook em inglês, né, no áudio original, e quem narra é a Viola Davis. E isso traz, assim, uma outra camada, sabe, pro livro, que é incrível, assim. E eu gostei muito desse audiobook, sabe? Tanto é que realmente esse audiobook ganhou vários prêmios, assim, de tão incrível que ele é, sabe? Assim, tanto o audiobook quanto o livro, né? Então, assim, muito bom, a história é muito boa e realmente, assim, me deixou impressionada porque eu não esperava que eu fosse gostar tanto de audiobook, sabe? Mas eu gostei, eu gostei de ver a história, assim, dessas pessoas que eu acompanho de um jeito ou de outro, né? Ou que eu acompanhava, né? Então, saber um pouco mais da história dessas pessoas, né, de como é um pouco dessa indústria, né, de Hollywood, do mundo dos famosos, enfim, foi bem interessante, assim. E a Viola Davis é uma pessoa incrível, eu acho ela uma atriz fenomenal, assim, então conhecer um pouco mais da vida dela foi muito bom. Então, pra quem gosta de autobiografia, eu super recomendo. E pra quem não é acostumado, assim, eu digo pra dar uma chance, sabe? Porque eu também não era acostumada e eu li algumas esse ano, como eu falei, e eu gostei de todas, sabe? Todas que eu li eu achei muito boas, assim, com histórias muito bem contadas, assim, e coisas muito tristes também, muito traumáticas, mas contadas de uma maneira, assim, que realmente faz você entender e você entender realmente o contexto, assim, pelo qual a pessoa passou, né, e toda a trajetória dela, então é muito incrível mesmo, assim, então super recomendo, assim, pra quem ainda não deu uma chance pra biografias, né, pra dar aí uma chance, porque realmente acho que pode dar muito certo, sabe, assim, pra mim, pelo menos, deu, eu gostei bastante, e eu quero separar mais algumas pra ler em 2025. E por último, das menções honrosas, vou citar Brother Song, que é o quarto livro de Green Creek, que é a série do T.J. Klune. Essa série, né, ela é uma série de 4 livros, só que cada livro vai focar num protagonista diferente, só que a série, ela é toda conectada, então não é tipo Bridgerton, que você pode pegar um livro e ler sem precisar ler os outros, por exemplo, sabe? É uma história que a história se conecta nos 4 livros, então a gente tem os vilões sendo trabalhados do primeiro ao quarto livro, então é uma história super bem trabalhadinha, assim, então você precisa ler tudo, tá? E eu vou falar de outros livros da série, tá? Só já deixo aí esse mini spoiler aí. Mas esse quarto livro, né, que é o que finaliza a série, eu gostei bastante. Eu dei 5 estrelas. Eu só não cheguei a favoritar mesmo, mas assim, ele é muito bom. E eu não cheguei a favoritar porque eu favoritei outros livros da série, então eu coloquei em comparação, assim, com os outros, e eu acabei gostando mais dos que eu favoritei, né? Mas ainda assim é um livro muito bom, eu acho que encerra a série muito bem, assim. Eu tô doida pra reler a série toda, que estão sendo lançados os livros em português, né? Então eu já tenho o primeiro, o segundo foi lançado esse ano no Brasil, eu ainda não comprei, e eu imagino que o terceiro vai ser lançado ano que vem e o quarto em 2026. Mas eu quero comprar e fazer a minha sériezinha pra eu poder reler tudo, sabe, em português, realmente. Porque eu me apaixonei pelos personagens, sabe, assim, me apaixonei por essa história e, enfim, eu digo, né, eu até comentei no vídeo de book haul que eu tava falando sobre Wolf Song, que é o primeiro livro,
que é uma série, assim, que você tem que desapegar um pouco, assim, sabe? Dos limites, das noções e coisas assim. Ele é um pouquinho guilty pleasure, assim, mas eu me apeguei demais, cara, não tem. Eu gostei muito, assim, realmente da série. E eu gosto desse quarto livro, eu chorei em vários momentos. E, assim, eu não sei o que que é, gente, o T.J. Klune, ele me faz chorar, assim, ó. Era a página, sei lá, eu tava no primeiro capítulo de Brother Song e eu já tava chorando, sabe? Então, assim, ele tem um jeito de fazer emocionar com as palavras, assim, que enfim. Gostei bastante desse quarto livro. Então, tinha que fazer aqui, né? Tinha que deixar ele aqui nas minhas menções honrosas. Mas agora vamos, então, né, gente, pro top 5 de melhores leituras do ano. E aqui eu vou fazer um rankingzinho, tá? Do quinto ao primeiro. E eu já peço desculpas porque dos 5 livros, eu já adianto, 4 são do T.J. Klune. Então, assim, basicamente, eu só favoritei livro dele o ano inteiro, tá? Mas é porque realmente os livros dele mexeram bastante comigo e eu não esperava realmente, tá? Mas enfim, vamos começar então. Em quinto lugar pra mim fica A Casa no Mar Cerúleo, que é do T.J. Klune. Esse foi o livro que eu mais ouvi as pessoas falar sobre. E eu confesso que eu nunca tinha tido vontade de ler esse livro dele. Porque eu tinha lido a sinopse e eu só não me interessei, sabe? Eu achava, tipo, ok, mas é isso. Eu realmente não tinha interesse em ler. Nem esse, nem o outro livro dele que eu vou falar depois. E eu me interessei em outro livro do autor, li, gostei, resolvi ler outro, gostei, sabe? E aí eu fui lendo, assim, né? E aí eu cheguei em Casa do Mar Cerúleo, esse foi o terceiro livro do autor que eu li. Eu acho que foi em fevereiro, em março, que eu li pela primeira vez. Eu só li uma vez esse, eu tô confundindo com o outro, calma. Esse eu li uma vez só. Mas eu gostei bastante. Assim, eu me surpreendi novamente, porque eu fui lendo, como eu falei, ele foi o terceiro, e os 2 primeiros dele que eu li eu favoritei. E eu pensei, nossa, eu li 2 livros do autor e eu favoritei. Eu, obviamente, não vou favoritar um terceiro livro, né? E aí, favoritei. Foi um choque, assim, quando eu vi que foi 3 de 3, sabe? Assim, eu gostei. Dos 3 ali, né, que eu comentei que eu tinha favoritado, foi o que eu menos gostei. Ainda assim, ele é muito bom. Assim, ele traz uma história muito interessante. Tem algumas coisas que... Ele é uma baixa fantasia, mas que dá pra traçar, assim, com um mundo real, umas críticas ali. Eu já ouvi falar que tem algumas problemáticas sobre o livro, mas eu confesso que eu não vi nada muito a fundo pra falar sobre. Então, eu não tenho propriedade pra falar sobre. Eu falo do que eu sei, assim, né, e do que quando eu li ali, enfim, né, o que eu achei quando eu li. Mas eu já tinha visto que algumas pessoas já tinham comentado sobre esse livro, mas eu acabei não indo muito a fundo, não pesquisei muito. Sobre o livro em si, eu gostei, tá? Foi lançado um segundo livro no final do ano, agora foi em setembro, outubro. Eu confesso que eu não vi muita necessidade de um segundo livro, mas eu tô curiosa pra ler, ainda não li. Vou esperar aí, talvez, se lançar em 2025, porque como eu comprei daí a versão em português de A Casa do Mar Cerúleo, eu quero reler ela em português para depois poder ler o segundo livro quando for lançado, né? Eu espero que seja lançado em português também, que daí eu vou comprando já na coleçãozinha bonitinha, né? Mas enfim, gente, eu recomendo realmente, né? Ele tem alguns gatilhos ali por algumas questões, mas ele é um livro mais 14, então ele é um pouquinho mais tranquilinho de ler do que outros do autor, né? Mas enfim, recomendo. Em quarto lugar, Boa Garota Nunca Mais, que é o terceiro livro da série Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson. E esse livro, gente, me surpreendeu muito, 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 assim, ó, demais. Porque o primeiro livro da série, da trilogia, eu tinha gostado bastante. O segundo, eu gostei, mas eu gostei menos. Eu achei um livro bom. E aí, quando eu fui ler o terceiro livro, eu não tava assim, ó, eu tava num ponto da história que eu tava pensando em desistir do livro. Porque o início dele ele é um pouco mais lentinho e eu tava com uma preguiça dos personagens, sabe? Ai, de ver esses personagens se reencontrar e não sei o quê. Então eu tava com uma leve preguicinha, assim, em relação aos personagens em si. E eu pensei seriamente em abandonar o livro, assim. Só que aí eu fui naquela, vou dar mais uma chance. E aí chegou num ponto da história que o livro, ele vira assim, ó, ele dá um 180 e ele transforma completamente. A história, ela vira completamente. E assim, o livro, ele me causou algo que eu sei que isso acontece quando eu amo muito um livro,
que é me deixar extremamente ansiosa. Ansiosa no nível de, tipo assim, não estou lendo o livro agora, mas estou pensando sobre ele. E eu tô, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Será que os personagens vão ficar bem? Será que isso vai acontecer? Será que não sei o quê? E aí você fica ansiosa e você vai lendo. E sabe o que te dá agonia? Realmente dá uma ansiedade real de ler o livro. Isso acontece comigo em alguns livros, sabe? Quando você começa a perceber que as coisas estão indo pra um caminho e aí daqui a pouco vira isso. É uma loucura, assim, sabe? E eu tava muito sentindo isso quando eu tava lendo Boa Garota Nunca Mais, assim. Foi uma sensação, assim, de ansiedade, de eu quero ver, eu quero saber o que tá acontecendo, sabe? Gostei muito, muito mesmo, porque no início do livro eu não tava esperando nada, eu realmente tava esperando que eu ia abandonar o livro. E ele surpreendeu, sabe? Surpreendeu demais, assim. E eu acho que fecha a história de uma maneira muito interessante. Eu acho que a série ela vai crescendo, assim, e a história ela vai amadurecendo bastante, né? Então, no primeiro livro é uma coisinha meio adolescente e no último a gente tem algo completamente diferente, sabe? Então, muito bom, eu recomendo bastante a trilogia, assim como eu disse, ela amadurece bastante, então no início ela tem uma pegada um pouco mais adolescente, mas isso vai só, sabe, ficando mais adulto e ficando mais sério. E eu gostei bastante mesmo, assim, a minha irmã até leu comigo esse ano e ela também adorou, ela amou o terceiro livro também. E a minha irmã é super fã de suspense, então assim, pra quem gosta, né, tô falando de uma pessoa que é acostumada a ler livros do tipo e que gostou bastante, então super recomendo. Em terceiro lugar fica o Wolf Song, o primeiro livro de Green Creek, outra série de T.J. Klune. Gente, Wolf Song foi uma coisa muito... porque foi o primeiro livro do autor que eu li, né? Porque, como eu falei, eu tinha já ouvido falar de A Casa no Marcerulho e tal, e eu não tinha muita vontade de ler. E eu tinha visto alguém comentar sobre a série de Green Creek e me deu vontade de ler. Porque como era mais fantasia do tipo de fantasia que eu leio, eu pensei, cara, pode ser mais provável que eu vá gostar desse livro do que dos outros livros do autor. E eu comecei, gente, e no início eu confesso que assim, eu não tava nem aí pra série, sabe? Eu tava lendo, mas eu tava lendo meio... não sei o que tá acontecendo, sabe? Eu achava a escrita meio estranha, os capítulos, assim, a dinâmica dos capítulos eu tava achando meio estranha, até que eu entendi o que o autor tava fazendo, sabe? Que a questão da escrita estranha, do não sei o que, não era... ai, porque o autor escreve mal. Não, é porque ele tava querendo fazer algo ali com os personagens e criar um negócio diferente. E aí, quando a ficha caiu pra mim de que era proposital, que isso fazia parte da história, foi uma coisa... ah, então vamos começar a partir de agora, sabe? E quando chegou esse ponto, eu já tava tão envolvida na história que, assim, foi indo e foi desenvolvendo. Ele não é um livro pequeno, assim, eu acho que ele tem 500 e poucas páginas. Mas eu fui lendo e eu me encontrei justamente nessa coisa de qualquer momento livre do dia que eu tinha, eu queria estar lendo esse livro, porque eu queria saber o que ia acontecer em seguida. Eu me apeguei muito aos personagens, sabe? Eu me apeguei muito à história. E como eu falei em Brother Song, essa série é uma série que você realmente tem que desapegar, sabe? Porque tem umas coisas muito guilty pleasure, assim, mas que faz sentido dentro da história, faz sentido dentro do que foi criado. Então, assim, eu gostei muito, eu gostei demais, eu não esperava que essa sériezinha de lobisomens ia me pegar tanto, sabe? Porque eu gostei tanto da construção de personagens e do jeito com que eles são trabalhados dentro da história. Eu fiquei impressionada, sério, assim, ó, realmente eu não esperava quando eu peguei esse livro no início do ano que ele ia estar entre os meus favoritos do ano. E que eu ia gostar tanto da série que, tipo assim, eu ia favoritar mais livros e ia amar a série como um todo, sabe? Então, assim, nossa, eu realmente, eu gostei demais de Wolfsong, assim, eu acho que eu fiquei muito surpresa, sabe? Porque de todos os livros dele ali, do autor, né, mais famosos, o Wolfsong era o que eu menos ouvia falar, realmente. O pessoal geralmente divulga mais os outros livros dele. O Wolfsong, ele acaba ficando um pouco mais de escanteio, justamente por ter essa pegada um pouco mais farofada, sabe? Mas eu gostei demais, não tem como negar, gente. É um dos meus favoritos do ano mesmo. E é isso. E aí, em segundo lugar, fica Heart Song, que é o terceiro livro de Green Creek. Gente, falei, T.J. Klune dominando a lista, entendeu? Green Creek aqui dominando a lista. Bom, como eu já falei, o primeiro livro, né, eu tinha gostado muito.
O segundo livro eu gostei, mas eu gostei menos. Tanto é que ele não tá nem na menção honrosa, assim. Ele é bom, tá? Mas é que comparado com os outros, ele não é tão bom assim. E aí, quando eu fui ler o terceiro livro, eu confesso que eu tava com um pezinho atrás, porque como eu já tinha dito lá quando eu tava falando de Brother Song, cada livro ele é focado num protagonista diferente. E o protagonista do terceiro livro, ele era um personagem que eu honestamente eu não ligava muito, sabe? Eu não gostava muito dele quando eu tinha lido os outros livros. Então eu tava naquela coisa de, tá, talvez vai ser interessante, vamos ver como é que vai ser. Gente, só que assim, ó, o TJ Clooney, ele faz um negócio nesse livro que assim, ó, é chocante. Eu não posso nem falar muito pra não dar spoiler, mas ele vai construindo a narrativa que vai te entregando plot twists e plot twists. E assim, ó, eu juro pra vocês que eu tava lendo e quando o primeiro plot twist é entregue na história, o meu queixo caiu, porque eu não tava esperando. Eu realmente não tava esperando, sabe? Eu fiquei muito chocada quando eu li a primeira vez. Eu lembro que eu li, eu fiquei tipo, meu Deus. Sabe, sabe o choque quando você lê um plot twist muito bom? Quando, tipo, você cai a ficha quando vem, assim, quando é revelado na história. Nossa, maravilhoso, gente. Quando eu passei por esse primeiro plot twist, que até é no início da história, assim, não lembro agora, deve ser, sei lá, uns 30, 40% do livro, eu acho. Nem é tão início assim. Mas, enfim, eu na hora já pensei, cara, esse livro vai ser favoritado, não tem como, porque olha como é que tá começando a história, sabe? Não estamos nem na metade do livro ainda e já tá se encaminhando assim desse jeito. E aí vem mais plot twists depois, e o jeito com que tudo é feito. Nossa, gente, é maravilhoso. E o personagem principal, né, o ponto de vista da história, que era um personagem que eu nem ligava nos outros livros, eu passei a amar esse personagem, ele virou um dos meus favoritos da série, sabe? Assim, ele é, nossa, foi muito incrível o desenvolvimento dele, a jornada dele nesse livro. O jeito com que o autor vai fazendo tudo é maravilhoso, gente. Assim, ó, eu não tenho. Esse livro em específico eu não posso nem explicar muito por conta da história em si, senão eu vou entregar muito da história. Mas eu só tenho a dizer que, assim, gente, se você tá lendo Green Creek, gente, vai ficando melhor e a história vai ficando mais complexa e os personagens vão melhorando e, assim, é incrível, sabe? É incrível, assim, pra mim, Heart Song, ele ficou no topo, assim, de Green Creek pra mim. E realmente, depois de Wolf Song, né, na verdade, o Wolf Song que eu favoritei, e depois de Raven Song, que foi o segundo, que eu dei 4,5, eu fiquei esperando que a série ia continuar nessa de 4,5, sabe? E aí o terceiro ele vai mais ainda do que o primeiro foi pra mim. Então, assim, incrível, eu não tenho o que falar. Muito, muito bom mesmo, gente. Lembrando que, né, só destacando que Green Creek tem classificação mais 18, tá? Ele tem vários gatilhos e ele é um livro mais 18, então, né, fica aí a recomendação. O Boa Garota Nunca Mais, que eu não cheguei a comentar, mas ele é mais 14, tá? Eu acho que é mais 14. Apesar de que ele é mais pesado do que os dois primeiros. Eu colocaria ele já como mais 16 até de repente. Mas eu acho que a classificação oficial ele é um mais 14. Mas enfim, deem uma olhada aí, porque todos esses livros eles acabam tendo gatilhos e coisas do tipo. Então eu acho que vale a pena você dar uma pesquisada antes de você começar a ler. E pra finalizar, vamos falar então do meu melhor livro de 2024. Que pra quem me acompanha, gente, tanto por aqui, tanto no Instagram, não é segredo nenhum, porque eu já falei várias vezes, e eu já falei em outros vídeos aqui também do canal, vídeos recentes, falando que, ó, gente, esse é o meu livro favorito de 2024, que é o livro Além da Porta Sussurrante, também do T.J. Clooney. Esse foi o segundo livro do autor que eu li, e foi como eu disse, né, gente, eu li o Wolf Song, e por conta de Wolf Song que eu decidi ler os outros livros do autor, né, porque eu pensei, cara, se esse é tão bom assim, talvez os outros realmente sejam muito bons. Mas eu já tinha ouvido comentários bem positivos, tanto sobre o Além da Porta, quanto o A Casa do Marcerulho, né. E, gente, eu me surpreendi tanto quando eu li o Além da Porta Sussurrante, porque, assim, eu não tinha nem lido a sinopse direito. Eu fui só porque, tipo, eu favoritei o Wolf Song, então deixa eu ler esse outro livro do autor. Eu nem sabia o que era o Além da Porta Sussurrante. E eu fui sendo muito surpreendida a cada capítulo que vinha. No início, eu confesso que demorou até eu entender bem direitinho qual que era a proposta do livro e o que ia ser, o que ia vir com o enredo e tal. Mas aos poucos eu fui me envolvendo com a história e com os personagens. E, gente, eu me debulhei em lágrimas com esse livro. Eu li ele 2 vezes esse ano, né? Porque depois eu comprei a versão física pra mim.
e aí eu quis reler, destacar as minhas falas preferidas e tudo mais. E nas 2 vezes eu me acabei de chorar, gente. Vocês não têm noção, assim, eu chorei muito de ficar com o olho inchado de chorar. E pra mim, quando um livro me causa essa reação, é favorito, já não tem como, assim, né? Mas nesse caso, assim, eu acho que esse livro, ele é um livro mais 18, inclusive, também, tá? Com alguns gatilhos. Ele traz algumas coisas muito importantes, falando sobre um tema muito tabu ainda, que é morte, né? Então ele traz, assim, algumas discussões que eu achei extremamente interessantes, e o jeito com que o autor trabalha isso é muito bonito, sabe? Tem diversos quotes nesse livro que são incríveis, sabe? Então, assim, não tem o que dizer, gente. Os personagens, eu me apeguei tanto aos personagens, assim, ó, de realmente me importar com eles e me conectar com eles, assim, e querer ver mais até, sabe? Porque quando chega o final, ele é um livro solo, né? E é tudo muito fechadinho. Então, assim, não tem o porquê ter sequência, eu nem quero que tenha. Mas ao mesmo tempo, assim, eu gostei tanto desses personagens que eu queria continuar acompanhando eles por mais um tempo, sabe? Então, assim, esse livro ele é muito incrível mesmo. Eu super, mega, ultra recomendo ele. É óbvio, né? Vendo ali tudo certinho, se você não tem nenhum gatilho, né, com os temas mencionados, se você pode ler, né, acima de 18 anos aí. Mas eu super recomendo mesmo, porque esse livro, ele é tudo, realmente, assim, gente. Tanto é que eu li ele em janeiro, se eu não tô enganada. E eu tô em dezembro e nenhum outro livro que eu li esse ano superou ele, sabe? Realmente, assim, ele é um livro muito, muito, muito bom mesmo, assim. E se você ainda não leu, leia, assim, ó. Essa é a minha dica de 2024, minha dica literária de 2024. Leia Além da Porta Sussurrante. Mas então era isso, gente. Esses foram os meus melhores livros de 2024. Confesso que a lista ficou menor do que eu achei que ficaria, tá? Vamos ver se em 2025 a gente aumenta essa lista novamente de favoritos do ano aí. Realmente foi uma surpresa, porque eu achei que essa lista ia estar bem grande esse ano. Mas, enfim, foram poucos, mas foram livros bem bons, assim. Então, vamos ver para 2025 como é que vai ser. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, quais foram as suas melhores leituras de 2024. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok para não perder os meus outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.